Boa noite. Olá. Nos escutam? Que bom. Tudo bem, Kátia? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, Fátima, Jaqueline, Antônio Carlos, Cidinha entrou aí. Ô, Cid, vocês estão de uniforme hoje? É mesmo, estamos de listradinho, bem combinamos. E aí, Antônio Carlos, tudo bem? Boa noite. Vou lá por Boa noite. Tudo bem com vocês, Luiz e Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Me escutam bem? Sim. E bom. Vejo até rosa. Mas nós... Hã? Você vê rosas? É. Falar do terço é falar de rosas, né? São rosas, muitas rosas. Eu estou aqui no telefone, eu não consigo agora enxergar os participantes. Estamos com 14 pessoas. Olha, boa noite, Marina, Karina, Juliana, João Vitor, Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo. Felipe, Fátima, Carolina, Antônio Carlos, Aline, Sérgio e Maria, Ana Beatriz. Maravilha. Foram todos bem de feriado? Sim, muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, oi. Isso é bom, isso é bom. Estamos todos super ativados para essa semana, né? Quantos temos? Nós temos 33 ao total, viu? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, né? Para ver 2 minutinhos, né? Tá. Legal. Você achou que ia emendar o feriado? Que emenda! Olha, no fim, você sabe que o pessoal tinha que estar aqui repondo, né? A aula de segunda-feira, né? Ah, é verdade, né? Quem tinha aula faz aula na segunda-feira tem que fazer reposição. É. Mas vamos lá, mais 2 minutinhos. Vem dar oi, pessoal. Vem que dá oi. Nosso pequenininho. Deixa eu... Vem cá, Matheus. Fala um oi, fala boa noite. Oi. Pronto, boa noite. Oi. Oi. Oi, Gui, boa noite. Gui não, Guilherme, né? O pai foi requisitado a um assunto que tem que ir lá para ver, é importante, sei lá, nessas horas é melhor ir, né? Depois você pode dizer, eu avisei, né, que precisava ir lá ver, então, melhor ir. É verdade. Fofo. Ele pode, né, Kátia? Pode, ele pode. Ah, a Fátima achou ele a minha cara. Poxa, Fátima, os outros dois são a cara do Luiz. Ainda bem que algum é minha cara. Saiu algum igual a mim. Os outros... A controvérsia. Dá boa noite. Fala do segundo, parece comigo. Eu não sei, a gente não acha, né? Engraçado. A gente não, eu, pelo menos, não vejo muita referência, assim. Engraçado isso. A gente mesmo não presta atenção nisso. Mas ele é mais parecido comigo mesmo, esse aqui. Até de gênio. É um doce. Ó, agora você gostou, né, Kátia? Eu gostei. Agora você gostou, né? Ó, já estamos com 20 pessoas aí. Acho que é melhor começar, né, Cida? Senão vai acabar atrasando. Vamos lá. Para todo mundo. César Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai começar a aula hoje. A Cida vai ensinar a gente, né, a rezar o terço. E aí depois a gente entra nos temas da aula de hoje.
Então, acho que a gente começa com a oração do Espírito Santo, aí a Cida já engata no terço, né? E depois a gente Sim, tem efetivamente o tema dessa semana, tá bom? Então vamos lá. maravilha. Em nome do Em Pai, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Semana passada, a Kátia já tinha falado um pouquinho sobre Nossa Senhora, né? Nossa mãe, e acho que eu até comentei também que Nossa Senhora não é pouca coisa, né? Nossa Senhora só é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Então, dentre algumas várias devoções marianas, né? Devoções a Nossa Senhora, hoje eu vou citar 3 muito rapidinho, tá bom? O terço, a devoção do escapulário e a devoção dos 5 primeiros sábados do mês. O surgimento dessa devoção do terço, ela ocorreu, a primeira parte, né, da Ave Maria, porque o texto depois eu vou mandar para vocês, aliás, eu vou mandar já no WhatsApp, como é que é feita a composição do terço. Está no grupo do WhatsApp. Nós rezamos Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Lá tem a sequência, depois eu vou passar. Mas o surgimento da primeira parte da Ave Maria, ela ocorreu em meados dos anos 600, pelo desejo de muitos fiéis católicos que queriam honrar de alguma maneira Nossa Senhora. A segunda parte, ela surgiu no século XIII, através de um sacerdote muito importante, espanhol, São Domingos de Gusmão. Ele foi o fundador da Ordem dos Dominicanos. Como que aconteceu o surgimento da segunda parte da Ave Maria? Ele decidiu ir na França, nessa época, para lutar, dentre várias, né, contra uma das heresias, porque eles ensinavam lá na França que haviam 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. Então, ele decidiu ir até lá. Então, ele estava lá, lutar, que a gente diz, a luta espiritual, né? Através de orações, jejuns, enfim. Então, ele ia todo dia no bosque, ele ficava lá chorando e rezando, suplicando a Nossa Senhora, para que ela mostrasse, né, qual a arma espiritual dentro dessas orações que ele fazia, para vencer essa batalha espiritual e acabar com essa heresia de que existia, estava se pregando na época, né, desse Deus, 2 deuses, né, um bom e um mau. Bom, passando lá 2, 3 dias em oração, ele estava em oração e Nossa Senhora apareceu com os 3 anjos e mostrou a São Domingos um terço, composto com 50 Ave-Marias. Na época ele passou a ser conhecido como Saltério da Bem-aventurada Virgem Maria. E a partir daí começou a devoção do Santo Terço. A gente lembra, né, dentro da nossa tradição da Igreja Católica, dentro do real acontecimento, né, há apenas um século atrás, das aparições de Nossa Senhora em Fátima, né? Fátima fica lá em Portugal, obviamente todos conhecem. E também lá em Fátima, os 3 pastorinhos, Nossa Senhora também orientou, né? Orientou a humanidade, né? A aparição me parece que foi a terceira, em 1927, onde ela dizia: rezai o rosário todos os dias para obter a paz do mundo e terminar a guerra, né? Então, Nossa Senhora nos mostra a força dessa oração, né? Para alcançar a salvação, não só própria, mas como a salvação do mundo. Então, ao terço especificamente, vamos lá. Eu passei para vocês no WhatsApp um desenho do terço. No dia da Crisma, eu vou entregar para vocês esse livrinho, junto com um terço,
empacotadinho, bonitinho. E aqui ele vai falar, eu vou falar exatamente um pouquinho, resumidamente, de como está aqui, que é como se reza o terço. São João Paulo II, o terceiro Papa antecessor ao nosso Papa Francisco, ele chamou o terço, a citação do terço, de compêndio do Evangelho. Compêndio quer dizer resumo, né? Então, rezar o terço é um resumo do Evangelho. O terço, como está no desenho e como está aqui na minha mão, ele é composto inicialmente, né, com a cruz de Cristo, uma bolinha, que é o Pai Nosso, 3 bolinhas, que são Ave Maria, e Glória ao Pai. Essas 3 primeiras Ave Marias são em honra a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Você está dando para ver direito, vocês me falam aí, Kátia. Depois ele é composto de 5, nós chamamos de 5 mistérios. Cada mistério é composto de um Pai Nosso, 10 Ave Marias e Glória. O que são esses mistérios, né? O que é mistérios do terço, né? Tudo no terço, ele nos faz olhar para Jesus, né? O Pai Nosso é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Nas Ave Marias nós contemplamos, né? Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do teu ventre, nós contemplamos Jesus. E pedimos à Mãe que rogue por nós, né? Na Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Isso é muito importante, né? É uma oração que, depois do Pai Nosso, acho que é uma das mais importantes que a gente, em tempo, tem para rezar, né? Quando a gente reza, a gente pede agora e na hora da nossa morte. O que ficou para trás, não adianta rezar mais, e o que virá para o futuro, só Deus sabe, a gente se confia sempre na graça de Deus para que a gente alcance aí as benesses, né? Para que a gente possa sermos encaminhados para o céu, que é o que todos nós queremos. Então vamos lá. Nós temos, são 4 mistérios, né? São os mistérios da nossa fé. As segundas e quintas-feiras, está tudo no livrinho, não te preocupe em memorizar nada, só para vocês terem uma ideia. As segundas e as quintas-feiras, nós rezamos os mistérios gozosos. Eles são chamados os mistérios da alegria. Para cada mistério, ou seja, para cada dezena de Ave Marias, nós contemplamos um mistério. Então, por exemplo, no mistério gozoso, o primeiro mistério, nós vamos contemplar a anunciação do anjo São Gabriel. Então, a gente lembra, contempla esse anúncio, né? O anúncio do anjo, né? Ele se apresentou a Nossa Senhora, tão novinha. Imagina o arcanjo Gabriel vindo do céu e falando, ave cheia de graça, né? Vai receber, através do Espírito Santo, Jesus, né? Jesus vai vir ao mundo, né? Então, quer dizer, imagina o mundo inteiro parar e esperar o sim de Nossa Senhora, né? Que alegria o sim dela. Depois fala do nascimento do menino Jesus no templo e por aí vai. Então, cada 10 Ave Marias você contempla uma alegria, tá? Nas terças e sextas-feiras, eu vou pular a sequência da semana, tá bom? Eu vou pular a sequência dos mistérios. Então, a gente tem os mistérios gozosos, que são da alegria. Depois, os luminosos, que são os mistérios que contemplam a vida pública de Jesus. Então, o primeiro mistério, nós vamos contemplar o batismo de Jesus. O segundo mistério, nós vamos contemplar o primeiro milagre de Jesus, que foi nas bodas de Caná. E assim sucessivamente. Então, são 5 mistérios, cada um deles vai contemplar um momento importante na vida de Jesus. Esses são os mistérios luminosos. Depois a gente vai ter os mistérios dolorosos. Eles são rezados às terças e às sextas-feiras. Ele vai falar exatamente da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então, o primeiro mistério, a agonia dele no Horto das Oliveiras, né? Depois que ele foi traído, ali que ele ceiou, e depois ele subiu ao Monte das Oliveiras para rezar, foi quando Judas traiu.
Depois ele vai, o segundo mistério é quando ele foi flagelado, né? Quando ele foi preso, e assim sucessivamente. Então, gozosos da alegria, luminosos a vida de Jesus, dolorosos a paixão e morte, e os gloriosos, que vai falar da ressurreição de Jesus. Então, o primeiro mistério vai falar da ressurreição, depois da ascensão do Senhor ao céu, depois sucessivamente, né? A descida do Espírito Santo no cenáculo, quando os discípulos estavam reunidos por Nossa Senhora. Então, em resumo, o terço é composto de 5 mistérios, cada mistério contempla uma fase da vida de Jesus, daí então porque o Papa João Paulo diz que é o compêndio do Evangelho, é o resumo do Evangelho. Uma outra devoção mariana esse é o escapulário, acho que todos já viram, né? O escapulário é aquele fiozinho que fica uma estampa na frente e uma estampa fica para trás, né? Não importa a ordem, né? A gente tem a estampa do Sagrado Coração. Opa, troquei aqui. Do Sagrado Coração de Jesus em um quadradinho, e o outro quadradinho é a estampa de Nossa Senhora do Carmo, porque foi uma devoção de origem das irmãs carmelitas, né? O escapulário, então, é o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. Nada mais acho que até o gestual, eu vou vestir esse daqui, que esse aqui é muito grande, eu não uso ele de maneira particular. A forma como você põe o escapulário, que é essa, é o deixar-se abraçar, né? Pela graça de Deus, contando sempre que o Senhor está à nossa frente para nos guiar e às nossas costas para nos acompanhar. O escapulário, não existe outra forma, né? Eu, recentemente, tenho uma conhecida que ela põe pedra, então põe uma pedra na frente, uma pedra de uma cor atrás, não é nada disso. O único e genuíno escapulário é onde tem a estampa do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora, que é o Sagrado Coração de Maria, tá? Quem quiser ter um escapulário consigo, né, com você, é sempre bom que você leve o objeto a um sacerdote para que ele possa fazer a imposição do escapulário. É mais do que uma bênção, né? Você tem o sacerdote, ele ministra uma oração própria para a imposição do escapulário. E se for no dia de Nossa Senhora do Carmo, melhor ainda, né? É julho, o dia de Nossa Senhora do Carmo, acho que é dia 16, eu não lembro agora, vou colocar para vocês no grupo. Então, devoção mariana no terço, devoção escapulário, e também uma última devoção que Nossa Senhora, também na terceira aparição aos pastorinhos lá em Fátima, em 1917, ela veio pedir a devoção do primeiro sábado do mês. São 5 primeiros sábados do mês, preferencialmente de janeiro a maio, mas se eventualmente não der, que sejam seguidos, né? Depois vocês colocam no Google essa devoção, é chamado, o primeiro sábado do mês é o sábado da reparação de todas as ofensas que são feitas ao Sagrado Coração de Maria, né? Nossa Senhora foi quem fez esse pedido. Então, é uma devoção, não é uma obrigação, é uma devoção, né? Aí tem ali todas os seus requisitos para que se cumpram essa devoção, né? É um gesto de amor que a gente pode fazer assistindo à missa, realizando a comunhão, né? Recebendo a Eucaristia, para fazer um carinho para Nossa Senhora, né? Para reparar todas as ingratidões que ela recebe, né? Ela é a mãe de Deus, né? Então, há tempos atrás, graças a Deus, agora a gente não vê, mas a gente via chutar a imagem de Nossa Senhora, enfim, tantas blasfêmias, né? Cometidas aí contra Nossa Senhora. Eu sempre digo que rezar um terço, cada Ave Maria, é como se fosse um beijinho que a gente desse em Nossa Senhora, como se fosse uma rosa, né? Que o Luiz falou, que tem uma rosa aqui atrás de mim. Então, que a gente tenha esse olhar carinhoso, né?
para nossa mãe eterna, essa nossa mãe que é corredentora, né? Que através do sim dela trouxe ao mundo Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, coloca depois lá no grupo lá do WhatsApp, que eu respondo para vocês. Então, só para vocês ficarem tranquilos, eu vou dar esse livrinho para vocês no dia da celebração do Crisma, mas quem quiser saber como reza antes, já tem uma figurinha lá no WhatsApp e pode me chamar no particular o que vocês precisarem, tá bom? É isso, tio Luiz e Cláudia. Muito bem. Obrigada. Passo a palavra. Obrigada a vocês. Muito legal essa história toda que você contou. Tem coisas aí que eu não sabia, não. Muito legal. Então, que a gente possa, como a Cida falou, né? Se ficou alguma dúvida, se quer começar a rezar, tira a dúvida com a Cida. E não precisa começar necessariamente, se você nunca rezou um terço, começar a rezar um terço inteiro, né? Você pode, sei lá, se comprometer a rezar uma dezena, né? Um mistério. E aos poucos você vai vendo que não é tão demorado assim, não é tão difícil assim. Você vai tomar gosto pela oração e em breve você já vai estar rezando um terço inteiro todos os dias, né? Que é uma oração esqueci de falar o tempo. Desculpe, esqueci de falar. Demora em média 12 a 15 minutos. É muito rápido. Dá para fazer no carro. Tem um monte de alternativa. Depois me chama aqui que eu faço a sugestão. Se rezar no carro, evita de xingar muita gente, né? Já que você está rezando o terço, você não vai xingar o cara que te fechou, né? É uma boa forma. E você sabe que essa coisa da oração, né? A gente vai ter uma aula para falar sobre isso, né? Acho que chega a ficar chata, né? Não, sempre ter uma aula no futuro para a gente falar sobre qualquer coisa, né? Mas a gente tem falado sobre o conhecimento, sobre a doutrina, e em momentos nós vamos falar sobre a oração, que é a materialização, sei lá, da fé, vamos chamar assim, né? E a oração do terço, né? A Cida estava explicando e eu estava aqui lembrando, né? A gente viu na aula passada, por exemplo, como Nossa Senhora, em particular Nossa Senhora de Fátima, né? Na sua denominação de Fátima, como ela agiu no mundo do século XX, né? Então, essa coisa do Deus lá no céu, né? Vamos falar sobre o céu, né? Nossa Senhora. Mas na oração a gente consegue, a gente pede, e Deus, que é aquele quem age, nós falamos na aula passada, age efetivamente na história do povo. Então, a gente veio falando na aula passada sobre a oração do terço, pedido em particular por Nossa Senhora de Fátima, e através da oração do terço, como ela mudou a história do século XX. Né? Então, esse é o poder da oração. Então, imaginar que aquelas orações moveram guerras, né? Paralisaram revoluções, eu acho que as nossas problemáticas são geralmente menores e menos complexas, né? Então, vale lembrar essa questão da oração do terço. Muito bom. Bom, então, iniciando a aula de hoje, né? Olha só como passa rápido, gente. Hoje a gente está encerrando a primeira parte do curso. Então, hoje a gente já completa o estudo do credo, né? Vamos finalizar hoje o estudo do credo e já teremos encerrado a primeira parte do curso. A partir da próxima aula, a gente entra na segunda parte, onde a gente vai falar dos mandamentos, que é muito legal também, assim, são aulas muito interessantes, muito práticas, a gente traz coisas realmente muito... a gente sai do filosofar e da teoria, a gente vai direto na veia, na prática, para a gente entender os 10 mandamentos, né, na nossa vida. É bem legal. Mas então hoje a gente está encerrando o credo. E para encerrar o credo, a gente tem uma série de temas que a gente vai tratar hoje, né? Vamos dizer assim, pequenos assuntos, né? Então hoje a gente vai falar da comunhão dos santos, a gente vai falar da remissão dos pecados, vamos falar da ressurreição da carne e falaremos da vida eterna, né? Vamos falar de tudo isso hoje. Parece bastante coisa, mas dá pra gente tratar. Vai dizer como tudo vai acabar. Exato. No final vocês vão saber quando o mundo vai acabar. Não é bem assim. Seria bom se a gente soubesse. A gente, até estudando um pouquinho para dar essa aula hoje, a gente mexeu um pouquinho na ordem que a gente costumava dar essa aula, para trazer alguns conceitos antes do que a gente começar a explicar, por exemplo, o que é comunhão dos santos, né?
E a gente quis trazer para vocês já logo de cara os conceitos de céu, purgatório e inferno, né? Que são as 3 últimas realidades que nós vamos enfrentar ao final da nossa vida, dependendo de como a gente morrer, né? De como a gente viver e de como a gente morrer. Então vamos começar falando de coisa boa, vamos começar falando do céu, né? Afinal, segundo o padre Michelino, acho que ele tem toda a razão, o fracasso do cristão é perder o céu. Não existe nenhuma outra coisa que possa acontecer na nossa vida que seja um fracasso, né? A gente encara os fracassos humanos, né, com medo, com apreensão, às vezes como se fosse o fim da nossa vida, mas não. Aqui, essa vida é uma jornada, né? A gente está seguindo uma jornada com um objetivo muito claro lá no final. Queremos conquistar a vida eterna no céu, né? Esse é o meu objetivo, pelo menos, estou lutando para isso. Para que eu consiga, quando eu morrer, contemplar Deus face a face. Porque o que é o céu, no final das contas, né? O céu, ele é um estado de plena felicidade com Deus. É o local onde a gente vai encontrar Deus face a face. É o local onde não existirá mais sofrimento. Nada mais vai nos preocupar. Absolutamente nada. Quando a gente pensa numa coisa dessa, a gente fala, nossa, eu quero ir, né? Santa Teresinha falava que ela queria morrer para ir para o céu. O desejo dela, ela queria morrer, porque ela queria ir para o céu. Né? E tem uma passagem na 1 de Coríntios que fala assim, São Paulo fala, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Então, por mais que a gente possa imaginar, e às vezes a gente fala, nossa, esse lugar é um paraíso, esse lugar parece o céu na terra, é muito melhor. O céu é muito melhor, né? Porque é efetivamente a presença de Deus. Somos nós voltando para o lugar ao qual pertencemos, ao lado do nosso Criador. Então, esse é o céu. E Deus nos criou para ir para o céu. É esse o objetivo de Deus conosco, né? Como criaturas. Ele quer que a gente alcance o céu. Então, precisamos encarar que tudo que a gente faz nessa vida, se o que eu faço, o que eu conquisto, o que eu luto, se isso me afasta do céu, está errado, né? Tudo que eu faço tem que me aproximar do céu. E a gente tem, às vezes, temos 2 visões aí, né, de céu, inferno e purgatório. Uma, às vezes, é aquela visão infantilizada, que talvez a gente tenha tido quando a gente aprendeu catequese, para quem estudou em escola católica, como é o meu caso, e aprendeu a nuvenzinha, né? Ou a visão mais do mundo, assim, né? De que o céu é um lugar chato para burro, né? Então, assim, em termos mais adultos, vamos chamar assim, o homem que carrega em si a semelhança com Deus, intrinsecamente esse homem, ele sente a necessidade de estar perto do seu Criador. É uma necessidade nata, a gente não consegue lidar com isso. Não adianta negar, não adianta fugir, não adianta nada. Isso está dentro do homem. Né? Santo Agostinho falou, né, te procurei, tarde te encontrei. Né? Tarde te amei. Tarde te amei. Quer dizer, então, muito tempo procurando, né? Aí tem um monte de histórias, né? Tem músicas maravilhosas, né? De gente até nem tão católica, dizendo assim, estou procurando Deus, é tão difícil encontrar Deus. Quer dizer, o homem sente essa necessidade. Então, o céu é esse estado em que a proximidade com Deus é tão grande que essa necessidade, né? Essa ânsia, ela é completamente suprimida, assim, né? Completamente atendida. E todo o resto é tolo, né? Todo o resto é tolice. Então, o homem que sente essa necessidade de estar próximo com Deus por sua própria semelhança, no céu, estando com Deus, nada falta. Né? Quem falava que com Deus tudo basta, nada falta? Santa Teresinha. Então, assim, esse é o céu. Né? Não é necessariamente um local físico, né? Óbvio, mas esse estado de graça, de proximidade total com Deus, que provavelmente era o que havia lá atrás com Adão e Eva, né? Pessoalmente, frente a frente com Deus. Só que assim, a entrada no céu, né? Digamos, se a gente fosse imaginar que seria um lugar físico, né?
para que eu entre nesse lugar, eu preciso estar totalmente repleto da graça de Deus. Eu preciso estar limpo, né? Completamente limpo. A gente ouviu uma história, uma vez um dia um padre contou uma história que reflete assim exatamente num sentido humano o que seria essa pureza para entrar no céu. Digamos que você é padrinho ou madrinha de um casamento, né? Uma pessoa muito querida sua, o dia da festa, você está se preparando em casa, está com aquela roupa impecável, né? A madrinha é aquele azul clarinho, né? A cor que a noiva escolheu, aquele vestido maravilhoso. E você está saindo de casa, aí o seu filho vem correndo com sorvete de chocolate na mão, tropeça e bate o sorvete na sua roupa, né? Sujou a sua roupa. Aquele seu vestido lindo, maravilhoso, aquele smoking impecável, ficou sujo daquele sorvete. Vocês são padrinhos do casamento, né? É uma pessoa querida, é uma festa, é uma coisa muito importante para aquelas pessoas que estão lá. Você vai ter coragem de entrar nessa festa com essa roupa suja, né? Não, você vai dar um jeito, você vai, nessa hora, imagina o tamanho do desespero, né? Mas você vai ter que colocar outra roupa, você vai ter que tirar, limpar de alguma forma. De maneira alguma, você vai chegar naquele casamento com aquela mancha na sua roupa, né? E o sentido da entrada no céu, ele é igual. Como que eu vou entrar no céu? Como que eu vou contemplar Deus face a face se a minha alma tem alguma mancha do pecado, né? E aí tem um conceito que a gente vai explicar mais quando a gente falar na aula da confissão, que é a questão da reparação dos pecados, né? Eu cometo um pecado, eu me confesso, eu sou perdoada, mas existe uma pena que precisa ser reparada. A gente costuma contar essa historinha lá na aula da confissão, mas já vou contar já, depois eu reforço ela lá na frente. Imagina que uma criança está brincando na rua, chutou uma bola e bateu na vidraça do vizinho, né? Quebrou. Correu para dentro de casa, avisou o pai cata a criança, leva no vizinho, chega lá, fala com o vizinho, olha, ele estava chutando bola, né? Foi sem querer, ele chutou e quebrou sua vidraça. O vizinho, como é muito legal, conhece você, ele vai falar, não, tudo bem, é uma criança, foi sem querer, né? Eu perdoo o Joãozinho. Mas aquela janela ficou quebrada. Alguém precisa consertar aquela janela. A pena dos nossos pecados é a mesma coisa. O meu pecado foi perdoado, mas existe uma pena que precisa ser reparada. Essa reparação, ela acontece de diversas formas. Mas se eu morrer e eu tiver reparações, o que a gente imagina que em grande parte é o que acontece, eu não consegui reparar todas as penas dos meus pecados enquanto eu vivia, existe um lugar para isso, que se chama purgatório. Então, o purgatório, ele é um local, vamos dizer, para onde as pessoas que estão com as roupas sujas se dirigem para lavar as suas roupas, né? Para tirar aquela mancha, para poder limpar a sua alma, purificar a sua alma dessas penas, para aí sim estar pronto para entrar para o céu. O purgatório, ele é a antessala do céu. Não existe o caminho ao contrário. Ninguém vai para o purgatório e uma hora vai para o inferno. Isso não existe. O purgatório, ele é um local de preparação para o céu. Então, uma alma que morre em estado pleno de graça, né? Sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma pena de reparação, ela vai direto para o céu. Eu estou bem feliz com o purgatório. Eu acho que assim, deve ser bem difícil entrar no céu direto, né? Mas o purgatório, ele não tem uma condenação, ele é um caminho direto para o céu. Por isso que, inclusive, a gente reza pelas almas que estão no purgatório, né? A gente reza porque nós acreditamos que essas pessoas estão purgando, né? Aí que está o tema, purgando as suas penas. E as missas, as orações, a gente também vai falar de, como é que chama? Indulgências na outra aula. Jejum. Tudo isso ajuda para que essas almas possam ir para o céu mais rapidamente, né? E que essas almas também acredita-se que essas almas também intercedem por nós, também rezam por nós. Então existe até orações para as almas do purgatório, enfim. Então são pessoas que uma hora vão chegar lá no céu, né?
estão fazendo ali uma segunda época, mas elas vão para o céu. Aprovação garantida. Existe uma passagem em Macabeus que fala dessa questão da oração para as pessoas que já morreram. Fala assim: eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, assim, sim, já existia esse costume lá, Macabeus está lá no Antigo Testamento, de que as pessoas precisavam de oração depois da sua morte, para que elas pudessem seguir para o céu. Então, esse é o purgatório. Existe a outra casinha, né, que é o inferno. O inferno, ele é o oposto do céu, ou seja, ele é a completa ausência da presença de Deus. Por isso que é o inferno, né? Então, ao mesmo tempo em que eu tenho a salvação na eternidade, que é o céu, a alegria plena, a felicidade plena, eu tenho o oposto, que é a condenação eterna. Então, eu tenho toda a desgraça, né? Desgraça, ausência de graça, né? No inferno e para sempre. Do inferno não tem escapatório, mas você foi para lá, acabou e lá fica, né? E algumas coisas interessantes que, assim, há muito tempo, e eu mesmo posso dizer que, sei lá, antes de começar a estudar mais, eu tinha aquela visão que eu falava assim: não, o inferno é aqui, o inferno não existe. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não deixa ninguém ir para o céu. Só que quando você começa a olhar, principalmente o Evangelho, Jesus alertou tanto, ele falou tanto sobre o inferno, que por que ele ia falar de algum lugar que não existe, não é? Tem uma passagem em Mateus, que é aquela famosa: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Jesus falou isso, né? E Jesus alertava muito as pessoas sobre o inferno, sobre a condenação eterna, de que as pessoas tinham que mudar de vida. Tá aqui, ó, é uma descida, gente, é largo e vai, é uma descida, e o chão tá ensaboado ainda, é fácil para lá, é muito fácil. Não deve ter nem porta, você já entra direto lá. Então, a gente tem que lutar na nossa vida para a gente conquistar o céu, né? A gente não pode ficar simplesmente acreditando que Deus é misericórdia e não mudar de vida. Eu preciso me converter, porque o inferno sim existe, e se eu me converter eu vou para lá, né? Quem é que vai para o inferno? É quem morre em inimizade com Deus, né? A pessoa que morre em pecado mortal. Vocês vão entender isso direitinho quando a gente estudar os 10 mandamentos. Mas é isso, quem morre em pecado mortal, que tem relação com os 10 mandamentos, essa pessoa não tem como se salvar, porque vamos dizer assim, a alternativa para a conversão, ela está antes de morrer. Depois que morreu, não tem mais jeito, né? Então, assim, céu, purgatório e inferno. Peraí, e até essa semana, nem comentei com você, essa semana tinha uma reportagem, não sei nem que nome se dá para isso, no UOL, falando da evolução da visão do demônio e do inferno na história. Então, há os estudiosos, com aspas, dizendo que o conceito do inferno teria sido criado no ano 600, enfim, sendo que Jesus, como a Kátia falou, já falava sobre isso, né? Então, isso também não é verdade, né? Se o demônio tem chifre, tem rabo, aí a gente pode discutir onde começou a aparecer esse desenho. Mas a gente falou lá atrás de que Deus criou tudo, né? Esse contraponto entre Deus e o demônio, lembrando que Deus criou Lúcifer, nós falamos, né? Lúcifer, o anjo lá que decaído, blá blá blá. Então, existe esse lugar que é a total ausência de Deus, né? Como a escuridão, né? A escuridão nada mais é que a total ausência de luz, né? Então, um lugar que é super iluminado, você tira toda a luz, vira toda a escuridão. Então, essa dinâmica de céu, purgatório e inferno é porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça.
Então, o céu existe por conta da misericórdia de Deus, né? Que nos quer lá pertinho dele. Mas por uma questão de justiça, nem todo mundo pode ir direto para o céu, né? Então, assim, até uma brincadeira que a gente faz, quando a gente reza, a gente fala assim, eu peço para mim, para os meus inimigos, a misericórdia e para mim a justiça, né? Que Deus seja mais duro comigo, que eu conheço, que estou próximo dele, que dos meus inimigos. E o inferno, que é a total ausência de Deus, é um lugar onde Deus permite que essas almas fiquem junto com total ausência de Deus, junto com o demônio, que é a total, né? Então, se Deus é totalmente misericórdia e justiça, o demônio é o oposto disso, apesar de ser obra criada. Então, é um lugar onde não vai ter justiça. Então, é um lugar onde não tem misericórdia. Então, mesmo no mundo, é possível olhar e entender a ação de ambos, né? Lugar onde tem tranquilidade, onde tem justiça, onde tem misericórdia, e lugar onde tem injustiça, onde não há paz, onde há agitação, né? Então, essa é a dinâmica da nossa evolução. E assim, né? E pensando que é uma escolha nossa escolha, né? Porque a pessoa que morre em pecado mortal, ela escolheu isso, né? A pessoa que morre lutando para não cair no pecado mortal, ela escolheu isso. Então, a escolha é nossa. É agora que a gente escolhe, né? Não dá para escolher lá na frente, tem que escolher agora. E é importante isso, porque às vezes a gente fala assim, não, beleza, mas eu tenho tempo para me converter, eu sou novo ainda, eu vou curtir a vida, vou fazer tudo o que eu quiser. E aí, quando eu for mais velhinho, né, aí eu me converto. Você pode morrer amanhã, né? Então, assim, você pode capotar hoje. Então, não dá para esperar. A gente tem que ser vigilante, a gente tem que buscar a salvação da nossa alma hoje, agora. Não é amanhã, é agora, né? Essa é a nossa... Sempre foi também o alerta de Jesus nos evangelhos. Vigiai e orai, porque você não sabe a hora, né? Ele conta uma série de parábolas que ele fala dessa coisa do ladrão que chega, né? Se o ladrão soubesse a hora que a porta estaria aberta, né? O ladrão chega sem avisar. Então, é esse o conceito. Jesus falou muito disso, muito. Então, a gente tem que acreditar naquilo que ele nos falou, né? E fazer aquilo que ele nos falou. E aí, agora, para explicar a questão da comunhão dos santos, a gente vai trazer aqui para vocês 3 termos que não precisa decorar, enfim, é só para vocês conhecerem esses conceitos, né? Nós temos 3 chamadas, 3 igrejas, digamos assim. A gente tem o conceito da igreja triunfante. Qual é a igreja triunfante? É a igreja que chegou no céu, né? Então, vamos pensar que são os santos de Deus que estão no céu. Todo aquele pessoal lá que eu falei que conseguiu passar pelo portãozinho e está lá dentro. Já está no céu, né? Essa é a igreja triunfante. A igreja militante somos nós. Nós estamos aqui, lutando, dia a dia. Essa somos nós, a igreja militante. E temos a igreja padecente. Qual que é a igreja padecente? Aqui está no purgatório, padecendo, né, pela reparação lá dos seus pecados. E o inferno não está nessa história, né? Porque, lógico, o inferno está fora, né, da igreja. Então, aqui eu estou falando da igreja que está no céu, da igreja que está no purgatório e de nós, que continuamos lutando para chegar num desses 2 lugares, né? Então, qual que é o conceito da comunhão dos santos? A comunhão dos santos, ela é justamente essa verdade de que essas 3 igrejas, né? A que está no céu, a que está no purgatório e nós estamos unidos. Estamos em comunhão. Então, eu acredito que quando eu rezo, o céu reza comigo, o purgatório reza comigo. Todos rezamos juntos, né? A comunhão dos santos, ela ultrapassa o conceito de que o povo de Deus reza, né? De que todas as igrejas católicas do mundo rezam. Ultrapassa. Eu estou falando do céu e eu estou falando das almas que estão no purgatório. Então, esse é o conceito de comunhão dos santos, tá? Então, quando a gente reza lá na missa, principalmente aquelas orações lá depois da consagração, né, a oração eucarística, a gente reza várias, tudo tem a ver aqui, porque com aqueles que já morreram, com as outras pessoas que ainda estão lutando aqui, com a igreja, essa união. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito, muito claro. Não estamos sós. O céu reza conosco.
né? E o purgatório, então, reza conosco. A nossa oração tem muito mais força, né? Digamos assim. Outra expressão também que certamente vocês já ouviram falar é que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Onde nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Na comunhão dos santos, se pode ter esta visão de corpo, onde quando alguma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. É assim com a gente também, né? Você começa a bater o dedinho mindinho no pé da mesa, né? É o dedinho mais da ponta lá, mais de baixo, mais do cantinho, mas dói, e aí você para o que você está fazendo. Então, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, com qualquer sofrimento, faz sofrer todo o corpo. Com qualquer erro, o erro de um padre, o escândalo causado por um catequista, o pecado de um membro fiel da igreja, de uma forma misteriosa, vamos dizer assim, todo o corpo sofre. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a igreja de Cristo sofre no mundo, a igreja não é uma matéria, mas que a igreja está sofrendo, cristãos estão sendo mortos, né? Fiéis iluminados estão caindo em desgraça. Quer dizer, a igreja como um todo está sofrendo, tá? Né? Há quem diga que a igreja deve sofrer o mesmo calvário que Jesus sofreu. A igreja está sofrendo hoje o calvário que Jesus viveu, né? Como corpo místico. Então, a igreja está apanhando, a igreja está sofrendo. Pedaços da igreja, da carne, estão caindo. Por quê? Porque somos todos esse corpo místico. Então, que bom, né? Existe uma parte destes santos em comunhão que estão lá pertinho de Deus e nos dão a força e as orações que são tão necessárias, né? Para interceder por nós junto a Deus Pai. Para que, sem pressa, possamos estar lá com eles, sem pressa. Bom, então esse é o conceito da comunhão dos santos, né? A gente já acabou explicando o céu, o inferno e o purgatório, que a gente vai falar de novo um pouquinho mais quando a gente falar de vida eterna, mas já avançamos aí uma parte, né, daqueles 4 conceitos. Agora, o próximo conceito é que a gente acredita, a gente crê na remissão dos pecados, né? Lembrando, né, pecado original, Adão e Eva, né? Nascemos com a mancha do pecado original. Jesus veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Então, Jesus, com a sua morte, com o derramamento do seu sangue na cruz, abriu as portas do céu para nós, né? Possibilitou que a gente pudesse, né, ser redimido dos nossos pecados. Essa cena, né, que a gente coloca aqui, não vamos colocar o vídeo, hoje vai ser sem tecniquez hoje. Essa é aquela cena da mulher adúltera, né? Acho que todo mundo lembra dessa passagem, que é belíssima, né? Que ela estava lá em praça pública para ser apedrejada porque ela era adúltera. De novo, o que eu já falei na aula de Maria. Era o costume da época, não tinha nada de incomum, nada de errado. E Jesus chega, né? E começa lá a escrever no chão, né? Enfim. E o que ele diz, né? Ele efetivamente coloca para aquelas pessoas que estavam ali com as pedrinhas na mão, pronto para atirar. Jesus fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Oh, meu Deus, e agora, né? E o que a palavra nos diz? Que eles começaram a soltar as pedras e ir embora, a começar pelos mais velhos. Provavelmente aqueles que já viveram mais, né? E já tinham acumulado mais erros na sua vida. E aí, essa mulher, né? Essa é a cena, né? Que ela chega aos pés de Jesus ali e ele pergunta para ela, mas ninguém te condenou? E ela diz, não. Só que o que ele fala? Ele não simplesmente fala, eu também não te condeno, ponto final, vai em paz. Não. Ele fala, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, a remissão dos pecados, né, que Jesus conquistou para nós na cruz,
é uma possibilidade de que a gente possa fazer as pazes, né, com Deus, etc. Porém, depende de um esforço nosso de que a gente não caia de novo. Então, isso tudo a gente vai, em detalhes, falar bastante quando a gente tiver a nossa aula de confissão, especificamente, mas já é um conceito importante da gente ter, né? A remissão dos pecados foi conquistada por Cristo lá na cruz, né? Ali ele conquistou a remissão dos pecados para nós. E ele conferiu à igreja o poder de perdoar os pecados. Existem duas passagens, eu vou ler aqui para vocês. Uma está em João e outra em Mateus. A de João é assim: recebei o Espírito Santo. Isso ele estava falando, Jesus ressuscitado aparecendo para os apóstolos, tá? Antes do Pentecostes. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Jesus falou isso ali diante daqueles apóstolos. E depois em Mateus, falando para Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus conferiu à igreja esse poder de perdoar os nossos pecados, né? Então, enfim, como eu já falei, a gente vai ter uma aula só para falar de confissão, do porquê que eu tenho que me confessar com o padre, como é que isso funciona, vamos falar de todos esses termos. Mas o importante aqui nessa parte é a gente entender o que Jesus conquistou para nós. Eu só fazer uma inclusão, a remissão dos pecados, então pressupõe que existe um pecado, que existe alguém que fez o pecado e que alguém pode remi-lo, né? Pode redimi-lo. O pecado, a grosso modo, ao que cabe a gente falar nesta aula, é uma ofensa a Deus, ponto. Isso que tem nessa cena que Jesus fala, vá e não peques mais, dias de hoje, a frase seria assim: Deus me aceita do jeito que eu sou. Então, não. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Deus me quer melhor. Isso é importante, né? Parece uma coisa, não, Deus é só amor, né? Deus me ama, eu tenho essa condição, eu sou desse jeito, eu sou turrão, eu sou grosso mal educado, eu sou ladrão, eu sou o que for, mas Deus me aceita desse jeito. Não, Deus não nos aceita desse jeito. Agora, isso não quer dizer que não nos ama, óbvio, né? Deus nos ama tanto, nos conhece tão bem, que sabe que a gente é capaz de dar mais, a gente é capaz de ser melhor. Então, Jesus não nos quer do jeito que nós somos. Deus nos quer melhor. E aí vai dar, falaremos sobre isso, né? Os sacramentos, né? Entre eles este, que vai nos ajudar a sermos melhores. Então, aqui, a dias de hoje, a frase seria: vai tranquilo, tá na boa. Faz de novo, tudo bem. Faz de novo e volta aqui depois. Não é esse o conceito. E Jesus também, ele mandou, né, os apóstolos para anunciar o evangelho e batizar as pessoas, que quem fosse batizado seria salvo, né? Então, o sacramento do batismo, né, que é o primeiro que nós recebemos, acredito que aqui, não me lembro pela lista que eu vi lá, mas acho que todos aqui são batizados. Não é incomum, tem algumas pessoas mesmo adultas que entram nesse curso para se batizar ainda. Quando nós fomos batizados, nós efetivamente, a salvação nos alcança, né? Através do batismo é que Jesus colocou aqui: vai, batiza, porque quem batizar será salvo. Então, as portas se abrem para nós, a salvação se abre para nós através do batismo. Só que a gente é batizado, muito bem, só que a nossa, falar uma palavra bem esquisita, concupiscência, né? Que é a nossa tendência a pecar, né? A nossa tendência ao erro. Isso não nos larga nunca, não tem jeito. A próxima aula a gente vai falar bastante disso. Então, isso nos leva a errar de novo. Então, por que ainda... Aí Jesus deixou esse outro sacramento belíssimo aqui, conferiu à igreja, que é o sacramento da confissão. Então, quando a gente cai, a gente levanta, pede perdão. Mas, como Jesus falou para essa mulher, vai e não peques mais. Não é para eu já sair do confessionário dizendo: vou fazer de novo, Dani. Aí não funciona, né? A gente vai explicar direitinho isso, mas aí não funcionou, né?
E aqui a gente costuma trazer essa foto, né? Essa foto é muito legal. Eu não sei se dá para vocês enxergarem bem daí. É um carro. Ou carro, né? Ou carro, acho que é uma Maserati. Parece uma Maserati. E que está com uma fita colorida. E está escrito aqui, ó, me perdoa. Né? Quer dizer, o que a gente tira de lição, será que dá para tirar alguma lição dessa foto? Mas o que a gente tira de lição desta foto é, primeiro, o cara deve ter feito uma burrada grande, né? Porque para ele achar que, para redimir o erro dele, ele precisou dar uma Maserati, socorro, não consigo nem imaginar o que esse cara fez. Mas, por outro lado, é um cara que tem esperança, né? O cara tem esperança que ele vai ser perdoado, né? Que esse esforço grande que ele está fazendo vai resultar no perdão daquilo que ele fez, né? Então, essa foto ela não nos cabe bem para o nosso negócio aqui. Porque, primeiro, nós vamos pedir perdão a Deus sempre com a certeza de que Ele vai nos perdoar. Não importa o tamanho da nossa burrada. Não importa o tamanho, a cor, né, o tempo do nosso pecado. Deus vai sempre nos perdoar. Então, a gente deveria ir para a gente deve ir para o confessionário com a certeza desse, não sei se é rapaz, não sei se eu sou machista, né? Mas assim, com essa pessoa aí que tinha certeza que ia ser perdoado, né? E que talvez a reparação, né, que é talvez representado pelo carro aqui, realmente seja uma reparação grande pela burrada que ele fez. Mas é uma cena louca que nos faz pensar nessa dinâmica entre o pecado, a certeza do perdão e a reparação do erro cometido, que é tido na confissão, né? Que falaremos longamente. Sim, teremos uma aula aí só para falar sobre confissão e prepará-los, né, para o momento de vocês de confissão. E todas essas coisas, a gente estava fazendo os slides, organizando os slides ontem, inclusive, e como essas, não sei se vocês acham isso também, como essas coisas, né? Céu, inferno, purgatório, confissão, pecado, como elas são massacradas pelo mundo, né? Vou colocar no mundo no visão genérica, né? De que faz parecer isso tudo uma tolice, né? Faz parecer isso tudo história de criança. E a nossa fé está assentada sobre essas coisas. Não estamos falando de coisas de criança, não estamos falando de tolices, né? Até a gente colocou essa provocação aqui a respeito da intolerância, o slide que a gente criou aqui, intolerância e salvação. Porque, bom, já vimos aí várias iniciativas de leis, ou de protestos, ou enfim, de toda sorte de coisas, contra, por exemplo, que os padres pudessem se pronunciar contra certas coisas ligadas à moral e aos princípios mandamentos mesmo, cristãos, né? aos mandamentos, não estamos falando aqui de questões políticas, o padre fazendo pregação política, não estamos falando das coisas ligadas à religião, ligadas à moral e à fé, né, judaico-cristã, enfim. Então, há uma linha tênue que vem sendo empurrada, onde falar contra certos comportamentos morais ser encarado como um hate speech, né? Como discursos de ódio ou como intolerância, ao ponto que o padre, em certos locais, está muito difícil fazer uma homilia em que você tem que corrigir os pés, né? Porque essa noção de intolerância, né? Então a gente falou em alguma aula do passado, não sei qual aula nós já falamos sobre isso, onde o ato de corrigir, né, ele é tratado como intolerância. Porque se a gente realmente acredita nisso que nós estamos falando, de que existe o bem, existe o mal, acho que a próxima aula que nós falaremos sobre o princípio da moral cristã, falaremos sobre moral. Existe uma moral. Se a gente acredita de que as almas precisam ser salvas do inferno, minimamente para o purgatório, imagina esses padres que acreditam e vivem isso, estudaram profundamente isso
e aqueles que realmente têm esta fé, com que energia, vamos colocar assim, eles não querem usar da sua palavra, do seu saber, para corrigir essas pessoas, para que elas possam ser salvas e ir para o céu. Mas hoje está ficando mais difícil, hoje em dia, que você possa falar abertamente sobre esses e outros temas, enfim. Né? Então, essa linha tênue da intolerância. Bom, avançando um pouquinho aqui, essa questão do livre-arbítrio é algo que também vamos explorar bastante na aula que vem, mas Deus nos criou livres, né? Então, como eu disse lá, céu, inferno e purgatório, nós escolhemos o nosso caminho, porque Deus nos cria livres, inclusive para negá-lo, né? Se nós tivéssemos um cabresto, né? Se Deus fosse nos guiando, não faz isso, aqui pode, aqui não pode, que ele tirasse a nossa liberdade, que criaturas nós seríamos, né? Se eu fosse incapaz de fazer alguma coisa, não porque a minha decisão, não porque eu decidi amar e seguir a Deus, mas porque eu sou obrigada àquilo, porque eu sou tipo um fantoche, isso não faria o menor sentido, né? Então, a maior prova de amor de Deus é porque nós temos o livre-arbítrio, inclusive, para negá-lo, né? E aí, nesse ponto, é que a gente chega nesse conceito, né, do fim da vida, né, em que nós vamos nos encontrar com algumas realidades. Uma delas é a questão do juízo, né? O juízo particular. O que é o juízo particular? É o dia que eu morrer, né? O dia que eu morrer, eu vou ter o juízo particular. Eu vou ser julgada, né, pelos meus atos, o tanto que eu amei, o tanto que eu não amei, né? Aquilo o que se diz é que assim, na hora que você morre, você já sabe, não precisa nem, eu já sei para onde eu vou, né? Já pego minha malinha e vou, porque eu já estou sabendo do que eu fiz, né? Então, o juízo particular, ele tem esse conceito de que é na hora da morte, a pessoa vai ser julgada, e ali ela vai para o céu, vai para o purgatório ou vai para o inferno. A gente comentou do filme do Alto da Compadecida, né? Ele mostra isso de uma forma muito clara, né? Porque está lá no momento do julgamento particular das pessoas que morreram. Então está lá o demônio querendo levar o povo para o inferno, está lá Jesus, né, no julgamento, e aí aparece Nossa Senhora, aquela história que a gente já contou. E que eles estão ali decidindo quem que o demônio vai levar, quem vai para o céu e quem vai ficar no purgatório. Então, essa é a situação do juízo particular, né? Nesse momento. Apesar de eles estarem juntos na história, cada um tem o seu momento, Sim. até na história, né? Do seu próprio julgamento individual, né? Acho que cada um é chamado individualmente. Exato, né? Então, assim, e o que vai ser avaliado aí nesse momento? É o que você viveu, né? Aí, nesse momento, não adianta mais você falar, não, mas peraí, não, então eu me arrependo. Não, acabou. Aí é olhar o que você fez, né? Quando chegou nesse momento, não tem mais o que fazer, não tem mais o que remediar. Por isso que a gente precisa fazer e nos esforçar antes de chegar na morte, né? Chegar nessa... Agora, qual é a regra, né? Que, pô, a gente é catequista, né? Agora os caras vão contar, vou dizer para vocês a regra, a equação matemática, já que eu sou engenheiro, a equação matemática para chegar no céu. Então, a gente sabe. O fato é que Deus, com toda a sua misericórdia, com toda a sua justiça, é impossível, a gente já sofreu essas perguntas às vezes, é impossível saber se João vai para o céu ou foi para o céu, se Maria vai para o céu ou foi para o céu. Não há como saber, não há como saber. Hitler está no né? inferno? Não sabemos. Né? Eu posso ter a minha opinião, mas acho que aquele fulano lá deve estar no inferno. Né? Tem outra piadinha que diz que a gente tem 2 surpresas quando morre, né? Talvez 3. Né? A primeira é onde você vai, né? Mas digamos que a gente foi para o céu, que são 2 surpresas. Quem você encontra lá e quem você não encontra lá, onde você foi. Né? Então, porque não dá para saber, aquele padre, ele foi para o céu, não sei, né? Aquele fulano lá, não sabemos. Então, Padre Pio, né? Tem uma história legal de Padre Pio, porque tem uma visão popular, assim, de que o suicida vai para o inferno, né? Porque tirou a própria vida.
putz, a gente não sabe o que acontece na cabeça da pessoa, todas as pessoas, né? E numa história de uma mulher, né, que foi perguntar, olha, meu marido, meu parente, pulou da ponte, ele foi para o inferno, e o padre Fiore falou assim, ele se arrependeu durante a queda. Né? A gente não sabe. Né? Então, o que a gente primeiro precisa parar de olhar para os outros, né? Acho que é um bom começo. Eu tenho cuidado, porque lá, quando eu chegar a minha hora, não adianta eu dizer, olha, parece que ele falou com a mãe, né? Mas o fulano de tal foi para o céu. Eu falei, mas você não é filho do fulano de tal. Então, a gente tem que estar lutando com a nossa própria, né, existência, com os nossos próprios pecados, para que a coroa da glória recaia sobre nós também. Né? Aí aqui um conceito importante da gente ter claro isso, né? Nós que somos católicos, a questão da reencarnação. Existem muitas confusões e a gente já acompanha, a gente dá esse curso há 13 anos, né? Então a gente já viu isso muito acontecer, essa confusão. De falar, não, eu sou católico, mas eu também acredito em reencarnação. Ou o termo, já ouvi, eu sou católico espírita. Eu vou à missa, mas eu também vou no centro. Sou católico reencarnacionista. Reencarnacionista. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, pelo próprio conceito. A reencarnação, o conceito da reencarnação é que a pessoa por si só, ela vai se melhorando, né? Então ela vem para cá, vive, se purifica de alguma forma, morre, aí nasce de novo, aí vai, até um momento que ela não precisa mais voltar. Ora, se Jesus morreu na cruz para me salvar, por que eu precisaria ficar voltando? Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado é que o conceito da reencarnação, ele nega a ressurreição de Cristo. Por isso que é tão contrário. Tá? É água e vinho. Não dá, as coisas não combinam. Quem acredita em reencarnação é porque não acredita na ressurreição de Cristo. Não acredita que Jesus morreu e redimiu os nossos pecados. Por isso que a gente acabou de falar que a gente acredita. Né? Porque não faria sentido, não precisa. Né? Para que ele morreu, então, na cruz? Para me salvar. Então, esse conceito que a gente precisa ter muito claro. Sem contar que tem passagens na Bíblia dizendo que você morre uma só vez e depois vem o juízo. É na Bíblia isso. Você morre uma só vez e vem o juízo. Então, a nossa crença, a nossa fé católica não combina com a reencarnação. É outra coisa. É outra coisa. Então, você fala, não, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. Tá bom, então você não é católico, né? E vice-versa. Então, isso que é importante. A gente traz isso para essa aula para a gente ter isso muito claro, que existe muita confusão. Pessoas que acham que não tem problema acreditar nas duas coisas, mas elas são opostos, são totalmente contrárias. Tá? E outras que a gente também costuma brincar nessa aula é de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se morre uma vez, juízo individual, aí o destino, céu, inferno, purgatório. Essas historinhas assim de que a criança morreu, virou anjinho, né? Tudo bem que é uma visão lúdica, mas assim, anjo, nós já falamos, é uma categoria da criação, é outro tipo. O homem nasce homem, quer dizer, o homem é ser humano desde a concepção, onde foi fecundado e ganhou uma alma, né, que é o princípio, é o toque de Deus, é o sopro de Deus, né, que é a alma imortal. A gente vive como homem, morre temporariamente, falaremos sobre isso a seguir. Nosso corpo se separa de nossa alma imortal vai seguir esse roteiro aqui. Então, isso só vale para o ser humano. Deus, que criou tudo para o homem é a obra-prima da criação, fez isso para o homem. Então, não tem céu de cachorro. Não tem. Os cachorros não vão para o céu. Não tem criança morre, vira anjinho, não vira anjinho. Né? Então, parecem bobagens, mas né, nós estamos num curso, né? Sim. Então, uma coisa, outra coisa. A gente que tem criança brinqueira, virou anjinho. Não virou anjinho, né? Então, tá junto do pai? Tá junto do pai. E o cachorro? Morreu. Foi para onde? Morreu. Tá bom. Né? Então, a gente não confundia
eu estou aproveitando aqui essa observação que você colocou, Isabela, que é a questão do perdão, aqui que o Luiz falou da foto, né? É isso, assim, o perdão, esse teu entendimento, ele está certo. O perdão, ele é algo efetivamente que você se arrepende, você toma uma decisão de não fazer de novo. É uma dor pelos teus pecados, é uma dor pelo seu erro, e o que você leva para o confessionário? Você leva o teu arrependimento, a dor pelos teus pecados, você pede perdão, e aí você vai ser perdoado, e você se compromete naquele momento, o ato de contrição é isso, né? Você se compromete a não fazer de novo. É exatamente isso. O perdão é exatamente esse conceito. Tá? Bom, seguindo aqui, a gente vem para o juízo final, né? A gente falou do juízo particular, aí a gente vem para o juízo final. O juízo final é outra coisa. O juízo final não chegou ainda, né? Sabemos quando vai chegar? Não. Jesus nunca disse, nunca falou, nunca explicou quando isso ia acontecer, o juízo final. Então, ele sempre falou, não nos cabe saber o dia ou a hora, etc. Então, não sabemos ainda quando vai acontecer o juízo final. O que é o juízo final, de fato? É o momento em que todos serão julgados, né? A gente está esperando a segunda volta de Cristo, né? Cristo já veio uma vez, os judeus esperam a primeira vinda de Cristo, nós esperamos a segunda, que é a parousia, né? Que é quando Jesus vai voltar para instaurar um novo tempo, né? Que nós não sabemos o que isso significa, mas que todos serão julgados, né? Nesse juízo final, e aí sim estaremos lá separados, né? Bons e maus. E esse é um dia que não sabemos quando vai acontecer. Existem muitas coisas, né? Tinha falado da questão do fim do mundo, aí era em 2000, aí depois daquele calendário azteca lá era 2012, aí tem filme, aí vem as histórias do Apocalipse, de que lá no Apocalipse está escrito não sei o que combina, na época das Torres Gêmeas, né? Fizeram muita comparação, aí vem Nostradamus, aquela coisa toda. O fim do mundo é uma coisa que a gente não sabe nem se isso vai acontecer, né? O que se fala mais é fim dos tempos, né? É o fim dessa era, né? Quando Jesus voltar, é outra coisa. Não sei o que vai acontecer. Não sei se vai continuar as coisas como são hoje, se vai ter prédio, não sei, né? A gente não faz ideia do que vai ser isso, né? Mas não é nada que a gente precise se preocupar. Acho que a grande questão que a gente precisa ter claro é isso. Eu acho que a gente precisa se preocupar com o nosso juízo particular. Esse sim, eu preciso estar atento, vigilante, para a conversão da minha alma, buscar a Deus de verdadeiro coração, para quando chegar o juízo particular, eu estar preparada, né? Se eu hoje deitar e amanhã não acordar, beleza, né? Eu tenho que estar tranquila com isso, né? O padre Michelino brinca muito com isso, quando ele faz esse tipo de homilia, ele fala assim, quem está pronto para morrer agora? Assim, quem quer ir para o céu. Né? Quem quer ir para o céu, é isso. Ele fala, então, quem quer morrer agora? Pô, mas você quer ir para o céu sem morrer? Né? Então, com o juízo particular, sim, a gente tem que estar efetivamente bem preocupado. Agora, com isso aí, ó, fim do tempo, fim dos tempos, fim do mundo, não se preocupem, gente. Deus sabe quando isso vai acontecer, a gente não precisa ficar aflito com esse tipo de coisa. Tá? No juízo final, algumas coisas irão acontecer segundo a nossa fé, né? E uma delas é que nós receberemos de volta o nosso corpo glorioso, né? Como Jesus, com um corpo semelhante ao que Jesus apareceu para os discípulos lá depois da ressurreição. Que o homem foi criado numa unidade, corpo e alma. E desde lá da nossa concepção, né? A gente não tem reencarnação, certo? Então, quando meu pai e minha mãe fizeram lá o que vocês sabem que eles fizeram, eu fui fecundado e Deus fundiu uma alma, que é essa que eu carrego, que é imortal, que no fundo é quem eu sou. Aí nós seguimos a vida e em algum momento, sem pressa, eu vou morrer. Temporariamente, meu corpo vai morrer, vai sofrer as intempéries, né, da terra, vai ser corrompido, vai ser consumido, e minha alma imortal vai seguir. Então, nesse momento transitório,
Meu corpo e minha alma vão estar separados, mas Deus pensou o Luiz de corpo e alma. Então, lá no juízo final, quando Jesus voltar, enfim, minha alma imortal que seguiu no céu, certo? Estou no céu. Minha alma imortal que seguiu no céu vai receber um corpo glorioso. Que aí é opinativo, eu acho que é a nossa melhor fase, né? Nossa melhor condição física, sei lá. E o mundo volta a ser como Deus planejou no início, né? Em que nós, com todo o conhecimento de Deus, toda a presença de Deus, tudo que Deus imaginou para o homem, nós voltaremos. Então nós estaremos, todos nós, esperamos, né, todos nós lá na frente, vivendo o paraíso como Deus pensou lá atrás. E é justamente esse ponto que o Luiz está explicando, que é quando a gente no credo diz que a gente crê na ressurreição da carne. A ressurreição aqui não é a ressurreição de Cristo, é essa aqui, é a ressurreição da carne. Eu creio que um dia eu vou ter o meu corpo glorioso de volta, né? Então, essa é a nossa crença na ressurreição da carne. E até engatando aqui uma explicação que a Isabela também pediu, em relação a essa questão da criança, que você falou a questão da morte dos animais. Olha, Isabela, a melhor coisa que a gente tem é explicar para as crianças a coisa exatamente como é. Assim, eles conseguem entender, né? Então, por exemplo, a questão dos animais, que nos nossos filhos aqui, a gente já explicou isso para eles, que animal não tem alma, ele não tem alma, ele não tem, né? Ele tem algo que como é que chama isso? Tem que o anima, né? Que é o espírito enfim, é o que faz ele ficar vivo, né? Mas não é uma alma como a nossa, né? Que é a nossa capacidade de amar, mesmo quem não nos ama, né? Vamos dizer assim, é uma capacidade extra de amor aí. E que é diferente dos animais, né? E então, por conta disso, se lá no céu, o que vai para o céu são almas, então não dá para... O cachorro não tem alma, não vai ter alma do cachorro lá, né? Então, isso não desmerece o valor do animal, né? É óbvio, enquanto ele está aqui, mas a gente não pode criar essas visões, às vezes, um pouco fantasiosas, porque depois vira uma confusão na cabeça da criança lá na frente. Ela tem que entender, olha, o animalzinho morreu. Ele, não vou encontrar o cachorrinho no céu quando eu morrer, né? E, então, até a gente teve uma situação engraçada, se eu contar a questão do Peixoto. A gente teve uma aluna, há um tempo atrás, na mesma época que a gente estava dando aula para eles, a gente teve uma situação que o nosso filho mais velho, ele era pequenininho na época, tinha 3 anos, ganhou um peixinho, ganhou um beta, né? E, pô, o peixinho morre rápido, né? Deu 6 meses, o peixinho morreu, né? Peixoto. O Peixoto, ele chamava Peixoto. E aí, poxa, o Peixoto morreu. Foi difícil, a gente sentou com o Gabriel, explicou, olha, ele morreu, acabou, o Peixoto morreu, né? E aí ele chorou a morte do Peixoto. Ponto, né? Enterrou o Peixoto e encerrou, o Peixoto ficou lá. Ainda lembra com carinho do peixinho, tudo, mas ele entendeu que ali se encerrou um ciclo, aquele peixinho morreu, ele viveu e morreu. A gente cruzou com essa foto, inclusive, esses dias. Né? Dele com Eu fiz uma caixinha, uma cruz, né? Um caixãozinho pro Peixoto. Ele quis que todo mundo, a família inteira enterrasse o Peixoto junto, enfim, foi um momento dele viver aquela dor, né? Ele sofreu tudo, beleza, ele tinha 3 aninhos, certo? E aí, quando a gente contou isso na aula, teve uma aluna que estava contando o malabarismo que ela estava vivendo, porque quando o peixinho do filho dela morreu, ela não teve coragem de falar para o filho que o peixe morreu, e ela foi comprar outro peixe que fosse parecido com aquele, que era o Neymar, né? Era o Neymar, para o filho não saber que o peixe tinha morrido. Só que isso vira um encrenca, porque ela já estava no Neymar 3 ou 4 já. Porque o peixe 4. Morre e ela precisa comprar outro peixe. Ela falou que ela levou o peixe para tomar banho. Porque ele perguntou, mamãe, cadê o peixe? Ela falou, levei no pet shop para tomar banho. Olha a história, né? Então, o que a gente pega? A melhor coisa é a verdade. Sempre, sempre. Aqui a gente faz isso com as crianças. É a verdade. É lógico, a verdade com docilidade, né? Mas tem que falar a verdade. Aí você está perguntando a questão de quando uma criança morre, né?
É difícil. Os nossos filhos mesmo perguntam, mamãe, mas por que uma criança morre? Olha, pode morrer. Expliquei para eles, pode morrer. Uma criança pode ficar doente e pode morrer. Isso acontece com o novo, acontece com quem é mais velho. É mais natural que uma pessoa mais velha morra? Sim, mas uma pessoa jovem pode morrer, né? Então, de uma forma ou de outra, pode cair eles podem ficar assim, poxa, mas é verdade, causar um pouco de tristeza, tudo, mas isso passa, eles assimilam, né? Porque o que a gente não pode é ficar enfeitando demais, um dia aquilo vai cair por terra e não vai dar certo. E eles lidam bem com a coisa. A gente acha que não, mas eles lidam. O nosso menor, ele fica fazendo conta, ele fala, mamãe, quando eu tiver tantos anos, você já vai ter morrido, né? Cara, pera, que conta que você está fazendo, né? Vamos ver direitinho isso aí. Mas eles lidam bem com a coisa. A gente acha que não, mas eles lidam. O que eles querem é a verdade, né? Então, a gente sempre tem que falar a verdade. E, exato, a alma das crianças vai para o céu, né? Até a gente fala disso no sacramento, acho que é no mandamento do não matar, que tinha aquela questão da criança não batizada, para onde que a criança não vai para o céu. Não existe limbo, nada disso, tá? São conceitos que a gente vai explicar direitinho nessa outra aula. Mas as crianças vão para o céu, né? A criança é uma alma pura, que não tem pecado ainda, né? Então, sim, esses vão para o céu. A gente tem uma responsabilidade como pais grande em vários sentidos, né? Agora, se a gente de fato acredita que o fim último do homem é encontrar Deus, e como a Kátia disse na conversa que a gente teve com o Miquelino uma vez, de que a decepção maior, o fracasso maior, ou talvez o único fracasso que o cristão possa ter é não ir para o céu, né? Colocando esses dois princípios como extremamente relevantes para nós. Então, nossa responsabilidade em fazê-los amar a Deus é o top one, né? É essa a maior responsabilidade. E aí, existe um princípio que é o princípio da gradualidade. Não adianta eu falar, por exemplo, falar aqui hoje, falar do corpo glorioso de uma criança de 3 anos, né? Existe uma gradualidade que não cabe. Então, você vai no linguajar da criança, no conhecimento que ela tem, da realidade dela, mas dizer a verdade. Porque ela começa a transferir para Deus a visão que ela tem de você próprio. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que morre alguém da família, morre a avó, morre o vizinho, morre alguém conhecido, alguém querido, e eu já ouvi essa frase dizer assim, não, porque Jesus chamou ele para ficar lá perto dele, né? Que a criança fica invocada, fala, pô, Jesus, sacanagem, eu gosto do cara, por que te chamou para ficar lá com ele? Deixa aqui comigo, né? Então são coisas que não são verdadeiras e que acabam até, né, magoando a criança com Deus. Criando uma mágoa, criando uma cisão, quando a verdade gradualizada, ela resolve, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de gradualidade que a gente vivemos aqui em casa. A gente estava numa época lendo as historinhas do Cebolinha, da turma da Mônica. Que era da Bíblia. Tem historinhas da Bíblia, super legal. Cada dia tem uma historinha, é a Mônica, é o Jesus, tem lá a cena da pecadora, tem tudo, tem lá a educação dos pais, tem um monte de historinhas do Evangelho, mas é a Mônica e o Cebolinha. E a gente leu um dia a ascensão de Jesus Cristo para o céu. Era o tema lá da historinha da turma da Mônica evangélica. E aí, na hora que eu fui, a gente tem 3 filhos, vocês já sabem, o pequeno era muito pequeno, era bebê, não falava. Então, o Lucas, que é o do meio, fui dar um beijinho nele, ele falou assim, eu fui dar um beijo no mais velho, o Gabriel, ele falou assim, pô, a gente leu sobre a ascensão de Jesus. Sim. Ele falou, então, Jesus subiu para o céu. Sim. Ele falou, então Jesus está junto com a mãezinha do céu. Porque se a mãezinha está no céu, Jesus subiu, eles se encontraram lá. É verdade, eles se encontraram. Jesus encontrou a mãezinha do céu. Bom, tchau, boa noite. Fui falar com o menor, que tem praticamente 2 anos a menos. Ele me fez uma pergunta, poxa, mas legal essa historinha de Jesus que subiu do céu. Eu falei, então, Jesus subiu do céu. Aí ele fez a pergunta praticamente a mesma.
então Jesus subiu para o céu? Eu disse, subiu para o céu. Ele falou, então Jesus voa. É verdade, Jesus voa. Né? Então, olha a mesma história na realidade gradual de um, que já falou, pô, se um está no céu e o outro subiu, encontraram lá. E o outro que está na realidade dele, de, pô, então ele voou. Né? Então, eu, como na gradualidade, falo, se ele subiu, tecnicamente ele voa. Né? Então, é achar essa... E assim, a gente teve o pai do Luiz já faleceu há muito tempo, a gente não tinha nem casado quando o pai dele faleceu, mas meu pai faleceu em 2016. Então, eu já tinha o Gabriel com 6 anos, tinha os 3 já, né? O Gabriel, principalmente, viveu a morte do avô, né? Ficou doente, meu pai, ficou 3 meses no hospital, tudo. Ele me fez 1 quilo de perguntas na época, um monte de perguntas quando meu pai morreu. Ele queria saber tudo. Ele queria saber por que tinha morrido, o que tinha acontecido. E eu fui contando, como o Luiz falou, de forma que ele entendesse, mas falando a verdade. Eu expliquei exatamente o que aconteceu com o vô. Que o vô caiu, que aí depois colocou uma prótese, que aí foi o que aconteceu. Aí da prótese deu uma infecção, aí meu pai ficou com infecção no sangue, enfim, até que veio a morrer. Eu expliquei exatamente o que aconteceu, porque na cabecinha dele, ele começou a ficar meio paranoico, porque se o avô dele morreu, que tinha cabelinho branco, era velhinho, então as vovós também iam morrer, né? Porque, pô, o vô morreu, por que elas não vão morrer? Não, porque ele estava doente. Ah, mas então e se a outra vovó ficar doente? Infelizmente eu tenho que dizer para ele, sim, pode morrer. Mas ela vai ficar velhinha, uma hora ela vai morrer de velhinha? Vai, uma hora ela vai morrer de velhinha, porque não tem o que eu vou dizer para ele. Não, sua avó vai viver para sempre. Não, ele tem que ter a noção de que um dia elas não vão estar aqui, né? Não sei, espero que demore para esse dia chegar, mas eles vão passar por isso de novo, né? Então, a verdade é sempre super importante assim, com as crianças. Muito, muito, muito importante, né? E aí, essa questão da morte, se a gente acredita nisso, né? Se a gente tem essa fé na vida eterna, se a gente acredita que a pessoa que morre, né? Que ela, em amizade com Deus, ela tem esse caminho para o céu, mesmo que tenha essa paradinha lá no purgatório, a gente não deveria temer tanto a morte, né? A gente teme a morte demais, né? Essa deveria ser uma realidade, é a única certeza, né, que a gente tem. A gente deveria lidar com mais naturalidade com esse tema. É muito difícil, a gente não consegue. E mesmo quando um ente querido nosso morre, lógico, é uma tristeza. Você quer que a pessoa fique com você não quer que ela vá embora, né? Mas deve nos tranquilizar e nos dar muita paz essa nossa crença de que a pessoa vai, uma hora, se encontrar com Deus. Que vai, meu pai... Eu acho que meu pai deve ter passado pelo purgatório. Eu acredito que sim, né? Meu pai não tinha uma vida tão santa assim, que eu acho que ele foi direto para o céu. A doença pode ter, o sofrimento da doença, pode ter sido uma reparação, ok. Então eu rezo muito nas missas, tudo para que eu quero que meu pai vá para o céu. Eu não sei se ele está ainda, não sei, isso é uma certeza que eu nunca vou ter. Só o dia que eu morrer, se eu for encontrar com ele lá. Agora, isso deve acalmar o nosso coração, e deve ser uma forma da gente conseguir acalmar também as pessoas, né, que passam por essa situação, que a gente tenha uma palavra de conforto para as pessoas que estão passando momentos difíceis. Porque no final das contas é isso, a gente acredita, caiu lá, a gente acredita na vida eterna, é isso, né, a gente acredita na vida eterna, a gente acredita no céu, e tudo que a gente faz aqui, absolutamente tudo, tem que ser para seguir esse caminho, né. Agora, fazendo um alinhavado geral aí. Então, se Deus nos quer todos lá com Ele no céu, se Nossa Senhora, conforme a aula passada, vem tentando, de todos os jeitos, nos alertar, né, para que a gente viva uma vida próxima de Deus, para que possamos estar no céu, o objetivo do inimigo de Deus é que a gente não consiga. Né? E ele vai fazer de tudo para que a gente não consiga. A dificuldade que a gente tem, vamos chamar assim, é que a verdade é sempre uma só. E a mentira é todo o resto. Né? Se eu disser, eu estou de camisa branca, é verdade. É branca, não é branca. Camisa branca, é verdade. Se disser que eu estou de amarelo, de vermelho, é tudo mentira, são outras versões, mas, né? Então existe uma única verdade, existe
várias versões que são mentirosas. Então, o demônio não precisa que você acredite numa outra verdade. Basta que você não acredite na verdade. Então, confundir já serve. Para afastar de Deus, basta confundir. Então, para o demônio, para você não encontrar a verdade, basta confundir você, confundir a mim. Eu já não encontrei a verdade, beleza, né? Então, juntando um pouco do que a gente falou na aula passada com essa aula, o que o demônio faz no mundo é uma confusão de toda a sorte. E não vou citar temas específicos, mas pode pensar em todos esses sistemas que nós estamos vivendo hoje em dia. Estão listados no Erros da Rússia, que a gente viu na semana passada, né, do livro lá do Naked Communist. Basta o demônio nos confundir. Então, a trilha do demônio na vida moderna criar esse sarau, criar essa zona, né? Para que a gente tenha muita dificuldade em escutar a palavra, escutar o pastor, né? Ele diz que a ovelha conhece a voz do pastor. É por isso que espero que vocês, verdadeiramente espero que vocês sintam isso, não aqui nessa aula, quem sabe nessa aula, mas às vezes você está lá ouvindo um padre, ele fala, ou você está ouvindo uma leitura, e aquilo te dá, como nos caras de Emaús, né? O coração ia se aquecendo, né? Porque o teu ouvido conhece a verdade. Se você ouvir a verdade, você conhece a voz do pastor. Quando Deus fala a verdade, você escuta, e quando você escuta, você sabe que é a verdade. Então, o que o demônio precisa fazer? Que você não tenha condições de ouvir. Então, baderna, barulho, zunido, a gente não consegue parar para escutar Deus, a gente não consegue ouvir Deus, a gente, se o cara fala, ele é intolerante, enfim, toda essa realidade, né? E que quando nós todos passarmos desta para uma melhor, nós conheceremos, enfim, toda a verdade, né? Me lembrei agora para encerrar, né? Me lembrei de um sonho que eu tive. Eu sempre falei assim, né? Estou falando agora informalmente. Eu sempre falei assim, quando eu morrer, eu vou perguntar isso para Jesus. Quando eu vou morrer, eu vou perguntar essa coisa para Jesus. Acho que chegou uma hora que eu já estava fazendo uma lista, né? Quando eu vou morrer, eu tenho uma lista, tenho 159 dúvidas. Por que aquele cara fez aquilo? Por que aquele fulano morreu? Por que aquele ciclano, o que aconteceu? Enfim. Lembro que eu tive um sonho, eu nem era casado, nem conhecia a Kátia há muito tempo atrás. E eu acho que eu devia estar pensando sobre essa coisa, o que eu vou perguntar para Deus quando eu morrer. E no meu sonho eu morri. E foi um sonho legal, porque eu acho que eu sonhei depois de morto, né? Eu já estava... E no sonho eu me senti, não é nada sobrenatural, mas no sonho eu me senti que eu estava chegando com a minha listinha para perguntar para Deus, falar assim, cara, agora é a hora, eu vou tirar aquelas minhas dúvidas, vou tirar minhas 150 dúvidas. E nesse sonho, quando eu olhei para Deus, infelizmente não lembro de como era Deus, mas quando eu olhei para Deus, e Deus falou assim para mim, o que você quer saber? E me lembro como se fosse hoje, que a minha resposta ao olhar Deus e ficar repleto de Deus foi, Senhor, não tenho mais nenhuma dúvida. Essa é a realidade da morte para nós, né? É encontrar Deus ao ser tomado pela presença espetacular de Deus, somos tomados pela sua divina presença. Então, fim. O que se faz depois disso, né? O que se pergunta depois disso? Então, encerrando a história lá, no meu sonho, Deus falou assim para mim, então, que dúvida você tem? E minha resposta foi assim, Senhor, ao te ver não tem mais nenhuma dúvida. Então, esse é o princípio da nossa realidade mortal. Ufa. Muito bom. Bom, encerramos a primeira parte do curso hoje. Isabela, obrigada pelas suas perguntas, é muito legal, viu? Façam isso. A Isabela foi colocando as perguntas aqui no chat, eu deixei aberto, porque aí é legal, a gente vai deixando a aula dinâmica e
e vai explicando as coisas que vocês têm dúvida. Então, façam isso. A gente vai sempre deixar o chat aberto aqui. Se quiser alguém abrir o microfone também, tirar dúvidas, comentários, estamos aí. Fiquem A gente fala pra caramba. A gente, se deixar, a gente fala até meia-noite. E até lembrar, o Gustavo também colocou aqui, né, Gustavo? Você falou que você não veio na semana passada, que tua filha ficou com Covid, mas já está melhor. Então, tudo beleza com a sua filha? Nós vamos colocar a filha do Gustavo, eu vou pedir o nome dela aqui no chat. E Eu falei nessa semana, por causa do feriado, a gente deu uma paradinha. Então, eu esqueci de subir a aula passada, tá, gente? Eu faço isso nos próximos dias, subir a aula passada e já põe essa aqui, a gente põe em dia. Né? Isso, exatamente. Muito bom. Então, aí a semana que vem, a gente vai... Perfeito, Camila. A gente vai iniciar... Já passei. Legal. A gente vai iniciar os mandamentos. Então, a primeira aula dos mandamentos, ela é uma aula onde a gente fala dessa questão de fundamento da moral cristã, falamos de verdade, de virtude. É muito legal. É uma aula muito legal. E aí, a partir da outra, aí a gente começa a estudar, de fato, os mandamentos. Aí a gente vai... Vamos lá, na listinha. Né? Toca aí agora, Cidá, oração. Todo mundo bem aí? Todo mundo tá indo bem? Tá indo bem o curso aí? Todo mundo curtindo? Obrigada, Camila. Obrigada, mas é mais legal fazer as perguntas verbalmente, pessoal. Assim, muito mais... Acho que do jeito que nós estamos hoje, né, a interação é muito mais importante. É o mínimo que a gente consegue se aproximar, né, dos outros. Então, não atrapalha, não. Abre o microfone, pergunta, sem problema nenhum. Queria, mais uma vez, dar boas-vindas ao Gustavo. Aliás, aos dois Gustavos, né? Gustavo, esposo da Paula, e o Gustavo Santana. O Gustavo Santana me parece que vai migrar aqui para a nossa turma, depois eu confirmo com ele. Seja bem-vindo, então, Gustavo Santana e Gustavo da Paula. Estou vendo você com a sua filhinha aí. Acho que é uma filhinha que está aí. Hoje nós rezamos, né? Continuamos rezando, pedindo a saúde da Rosa. Até se eu falar algum nome que já tenha sido recuperado, a gente reza em ação de graças também, tá? Então, vamos lá. Rezamos pela Rosa, Iris, Helena, Maria das Dores, Márcia e Wilson. Mariana, manda notícia dos seus pais. José Carlos, Jerônimo e Manuela. Se alguém quiser rezar pela saúde de mais alguém, só abrir o microfone. Rezamos pela conversão das famílias, rezamos pelos desempregados. Hoje eu rezo também pedindo que cada um de nós seja fiel a esses ensinamentos, né, que estão sendo transmitidos aqui na aula, tantas informações tão preciosas para a nossa salvação pessoal, né? Então, que nós tenhamos a fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Depois eu vou, o nome deles, Antônio Carlos, por favor, dos seus sogros. E se alguém tiver mais alguma outra intenção, por favor, em ação de graças aí ao trabalho do Luiz e da Kátia. Eu acho que o pedido para esta aula é que a gente aspire o céu, né? Sim. Que a gente possa aspirar o céu. Isso seria suficiente para a gente fazer todo o resto. Né? Manuel, Nício, José de Paula e Madalena. Ok. Paula, vamos colocar aqui pela saúde do José Jorge, Covid também. Juntar todos esses pedidos nas mãos dela, né? Nas mãos de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa mãe, que ela possa recolher todos esses pedidos, esses nomes, os pedidos que estão no coração de cada um, que não foram mencionados aqui, Deus sabe. Que essa Ave Maria seja uma Ave Maria de uma maneira muito especial, né? Uma Ave Maria que a gente possa realmente se sentir abraçado por Nossa Senhora, na certeza que ela está intercedendo por cada um de nós, por cada um de nossos pedidos,
para nossa salvação e para nossa conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a todos que atenderam os meus pedidos hoje. Obrigada pela presença. Uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Beijo a todos. André, Semana que vem. Jorge. Obrigada a vocês. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite. José Jorge. Da Costa. José Jorge. José Jorge da Costa. Depois vem André, Saúde? pedir pela vida do André. André. Kessel